Bom dia, pessoal. Nesse vídeo eu pretendo tratar a respeito da primeira parte do crime de estupro. Na verdade, eu vou fazer o crime de estupro em dois vídeos para dividir melhor a matéria. E neste vídeo eu estou tratando da primeira parte da abordagem a respeito do crime de estupro, que é o crime que está previsto, no artigo 213 do Código Penal brasileiro. Qual é o objeto, então? Primeiramente, qual é o objeto da proteção jurídica que nós temos no crime de estupro? Tratando-se de um crime complexo, ou seja, de um crime que visa a proteção de mais de um bem jurídico dentro da mesma tipicidade, nós podemos dizer, então, que o estupro ele visa a proteção da dignidade sexual da pessoa, da liberdade sexual também, da integridade física e da própria vida da pessoa, conforme veremos na sequência. Então, esses bens jurídicos, dignidade, liberdade sexual, integridade física e vida da pessoa, estão, de certa forma, todos eles protegidos pela tipicidade contida no artigo 213 do Código Penal. Do ponto de vista da tipicidade objetiva, nós temos a forma simples do delito, no caput do artigo 213, em que o núcleo é o verbo constranger, que significa o quê? Obrigar, pressionar, coagir, forçar a pessoa a fazer alguma coisa que não queira, Então, neste caso, constranger alguém, que significa forçar alguém, forçar a pessoa da vítima, homem ou mulher, não interessa, mediante violência, que neste caso é violência física, agressão física, ou violência moral, que é a violência psicológica, configurada aqui no elemento normativo grave ameaça. Então, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a alguma das seguintes práticas. Primeiro, ter conjunção carnal, que neste caso vai significar o quê? A relação sexual normal, aquilo que se convencionou chamar de cópula vagínica, ou seja, quando existe a relação sexual normal. Ou a prática de outro ato libidinoso. Pode ser, por exemplo, uma conjunção, uma cópula anal, pode ser uma felação, um outro ato libidinoso diferente, diverso da conjunção carnal. Ou ainda permitir que com ele, com ela, a vítima, se pratique esse tipo de ato, qualquer ato libidinoso. Então, quando a sexualidade da pessoa ela é levada, a vítima no caso, ela é levada por violência ou por grave ameaça a fazer algo que não tem pretensão, que não quer, que não é da sua vontade, mediante esse constrangimento praticado pelo autor do crime, então aí nós temos o crime de estupro. Resumindo, então, do que nós temos no caput do artigo 213, é a obtenção de relação sexual ou de ato libidinoso através de um meio violento ou de um meio coativo psicológico, Obtém-se da vítima esse favor sexual mediante violência ou grave ameaça. Esse é o crime de estupro. A sexualidade de quem quer que seja, ela tem que ser exercida de forma voluntária, movida pelo próprio interesse, pela própria vontade da pessoa em manter relação sexual com a outra. Quando a relação sexual ou o ato libidinoso ele é obtido, então, de maneira forçada, mediante o ato de constranger, através da violência ou da grave ameaça, então aí nós temos o crime de estupro. Artigo 213, caput. A tipicidade subjetiva do estupro, ela se configura a partir da presença de dolo específico. Isto é, não basta a vontade do agente em constranger a vítima. É preciso que ele constranja,
com a finalidade, com um propósito específico de obter a conjunção carnal, de obter outro ato libidinoso, ou de a vítima permitir que se pratique esse ato com ela. Então, este é o propósito específico no ato de constranger. Por isso que a doutrina tradicional entende que se trata, no crime do artigo 213, de tipicidade subjetiva condicionada à presença de dolo específico. Quanto aos sujeitos do crime, o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, desde a alteração produzida pela Lei 12.015. Por quê? Porque até a alteração produzida pela Lei 12.015, é uma lei de 2009, que mudou a redação do artigo 213, a rigor, como executor material primário, o tipo penal era constranger mulher à conjunção carnal. Então, naquela época anterior à Lei 12.015, somente mulher poderia ser vítima, logo o executor material, já que o ato do constrangimento visava a conjunção carnal, então essa conjunção carnal ela só poderia ser praticada por pessoa do sexo masculino, né? Já que se trata, como eu disse antes, o termo conjunção carnal significa a relação sexual convencional, a chamada cópula vagínica. Então era preciso, antes da Lei 12.015, que o executor material da conjunção carnal fosse pessoa do sexo masculino, e até então a vítima só poderia ser pessoa do sexo feminino. Com a mudança da lei, com a mudança trazida pela Lei 12.015, que na verdade congregou em um mesmo tipo penal o artigo 213 da época com o antigo artigo 214, que era o crime de atentado violento ao pudor, congregou tudo no mesmo tipo penal de estupro. Então, a partir de 2009, o crime de estupro, com esse nome jurídico, ele pode ter como sujeito ativo tanto homem quanto mulher, quanto como sujeito passivo também tanto homem quanto mulher. À época anterior à Lei 12.015, somente a mulher poderia ser vítima de estupro, o homem não. Desde então, o tipo penal ele permite que tanto a pessoa do sexo masculino possa ser alvo desse constrangimento, quanto, naturalmente, também a pessoa do sexo feminino. A gente sabe que, na prática, estupros acontecem muito mais em volume numericamente superior, quase que na grande maioria quase que na totalidade, mas certamente na grande maioria dos casos, tendo como vítima a mulher. Mas do ponto de vista jurídico, hoje, depois da Lei 12.015, que mudou então o artigo 213 e extinguiu o 214, o crime de estupro ele pode ter tanto como sujeito ativo quanto como sujeito passivo pessoa do sexo masculino ou pessoa do sexo feminino. Com relação especificamente ao sujeito passivo, há uma anotação importante. Tá? Para ser sujeito passivo do crime de estupro, a pessoa não pode estar enquadrada dentro daquelas hipóteses, daquelas menções contidas no artigo 217-A, ou seja, ser menor de 14 anos, né, ter alguma debilidade mental ou alguma enfermidade que torne impossível o consentimento, ou por qualquer razão esse consentimento não possa ser emitido, não possa ser concedido. Então, quando a pessoa se enquadra na hipótese, ou nas hipóteses do artigo 217-A, o 217-A no caput fala, então, da pessoa menor de 14 anos, e o parágrafo 1º tem ali algumas equiparações. Então, quando a pessoa se enquadra naquelas hipóteses, ela não será vítima, ela não será sujeito passivo de estupro, e sim do crime do artigo 217-A, que é o crime de estupro de vulnerável. Então, quem é o sujeito passivo de estupro, na verdade? Homem ou mulher, pessoa do sexo masculino ou do sexo feminino, que não se encaixe nas possibilidades do artigo 217-A. Certo, pessoal?
A materialidade, falando um pouquinho sobre a prova material do crime de estupro, é necessária, evidentemente, sempre que houver ainda vestígios do estupro ocorrido, e se dá através de um laudo pericial. Esse laudo ele pode periciar as lesões sofridas pela vítima em decorrência da violência, da violência física, da agressão física que sofreu, né? Pode envolver também lesões ou marcas ainda presentes na região genitália da vítima, especialmente se nós estivermos falando de estupro realizado na forma de cópula vagínica. E ainda também exames sobre eventual material genético do estuprador colhido junto ao corpo da vítima. Então, todas estas formas de exames periciais, que gerarão oportunamente o respectivo laudo, são elementos que podem ser utilizados para a constituição da materialidade do crime de estupro. O momento consumativo do crime de estupro se dá com a obtenção da cópula vagínica ou do ato libidinoso diverso, né? No momento, então, o sujeito mantém a relação sexual com a vítima ou pratica o ato libidinoso diverso. Esse é o momento da consumação do estupro. E se houver a ejaculação por parte do autor, for um autor do sexo masculino, e houver a ejaculação ela não é necessária para a consumação. Ela será daí um exaurimento, que todo mundo sabe, né? Imagino que saibam daquilo que nós já temos dos outros vídeos. É o resultado adicional que sobrevém após a ocorrência do momento consumativo. Então, a consumação do crime de estupro, ela se dá exatamente no momento em que o sujeito, se for uma relação sexual normal, ele obtém, então, a prática da conjunção carnal, ou do ato libidinoso, quando ocorre o ato libidinoso que seja diverso da conjunção carnal. É possível nós falarmos em tentativa de estupro? Até é possível, né? É possível que a gente fale em tentativa de estupro. Só que na prática ela acaba sendo muito difícil, pelo fato de que, normalmente, mesmo que o sujeito vise uma relação sexual, vise uma conjunção carnal, outro ato praticado antes da conjunção carnal, às vezes já é caracterizador daquele outro elemento normativo, né, ato libidinoso diverso, então já caracterizaria a consumação por aí. Então, na prática, acaba sendo muito difícil nós imaginarmos uma tentativa de estupro, porque ou ocorre a conjunção carnal ou outro ato libidinoso diverso, e normalmente ainda que seja um ato que poderia caracterizar uma tentativa da conjunção carnal, mas o próprio fato de praticar este ato preliminar, às vezes já vai caracterizar esse ato libidinoso necessário para a consumação do delito. Então, por isso que se torna, na prática, bastante difícil nós imaginarmos a tentativa de estupro, embora seja possível. Eu até imaginei um exemplo aqui para ilustrar o vídeo para todos, que talvez pudesse ser uma tentativa de estupro, né? Ter-se-ia que imaginar o sujeito ser flagrado quando o constrangimento, o ato de constranger, que é o núcleo, já se iniciou, mas ainda não tenha conseguido praticar qualquer ato libidinoso. Vamos imaginar, ele já constrangeu, já apontou um revólver para a vítima, já botou uma faca no seu pescoço, né? Está, por exemplo, tirando a sua própria roupa, mas ainda não conseguiu praticar algo que possa ser caracterizado como ato libidinoso. Seria uma hipótese dele ser flagrado exatamente neste momento. Imagino que neste caso poderíamos caracterizar como tentativa de estupro. Mas como se vê, é uma situação muito rara, muito pouco provável de acontecer nos casos práticos com os quais nós nos defrontamos. Quando nós nos defrontamos com um crime de estupro, normalmente o crime já se consumou. Nós temos, além da forma simples tipificada no caput, também a forma qualificada do delito. Em primeiro grau, nós temos uma qualificadora
no parágrafo 1º do artigo 213, quando o crime ele é praticado, quando ele resulta lesão corporal grave, e aí a lesão corporal grave é qualquer resultado lesivo que se encaixe ou no parágrafo 1º ou no parágrafo 2º do artigo 129, é ali que nós temos a tipificação da lesão grave, o que significa dizer, então, que qualquer resultado lesivo que possa ser enquadrado em algum dos incisos, ou do parágrafo 1º ou do parágrafo 2º do artigo 129, vai configurar lesão corporal grave. Ou se a vítima tem a idade entre 14 e 18 anos, se a vítima é menor de 18 anos, na verdade, de 14 a 17. Por quê? Porque menor de 14 não vai ser possível enquadrar no crime de estupro, porque se trata de estupro de vulnerável, do artigo 217-A, e o legislador optou, então, por qualificar em primeiro grau a pena do crime quando a vítima tiver de 14 a 17 anos completos, ou seja, 14 e menos de 18. Então, neste caso, nós vamos ter, com base no parágrafo 1º do 213, a primeira qualificadora, a qualificadora de primeiro grau, uma das, comparando-se o crime simples, que tem pena de 6 a 10 anos de reclusão, então essa qualificadora de primeiro grau gera a pena de 8 a 12 anos de reclusão. Recapitulando, tanto quando a vítima tem entre 14 e 18 anos, de 14 a 17 anos, quanto o crime ele resulta lesão corporal de natureza grave. E no parágrafo 2º do artigo 213, nós vamos ter a qualificadora do resultado morte da vítima. Então, se da lesão empregada para a prática do estupro ou em meio ao ato de estupro em si, a vítima resulta morta, vier a falecer. Neste caso, uma advertência importante. Aqui, para configurar o crime de estupro com resultado morte, o crime tem que ser pré-ter-doloso, ou seja, temos que ter o dolo na agressão e a culpa na morte. A morte só pode derivar de culpa para caracterizar essa qualificadora. E eu digo isso por quê? Porque se, por exemplo, o agente ele estuprar a vítima e depois de estuprá-la resolver matá-la para manter aquele estupro em segredo, garantir a sua impunidade, garantir que não seja descoberto, enfim, o que nós teremos neste caso, em que tem dolo no estupro e dolo no homicídio, não é o estupro qualificado pelo resultado morte. O que nós teremos é concurso material entre o estupro e o crime de homicídio qualificado pela conexão delitiva, aquele homicídio previsto no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 5, quando a gente mata a vítima para ocultar delito precedente. Então, neste caso, na hipótese de o agente estuprar a vítima e depois resolver matá-la para evitar que o estupro seja descoberto, neste caso, nós não temos o estupro qualificado pelo resultado morte. Neste caso, nós vamos ter estupro em concurso material, artigo 69, com o crime de homicídio doloso, qualificado pelo inciso 5 do parágrafo 2º do artigo 121. O estupro com o resultado morte, que qualifica o próprio estupro, friso mais uma vez, tem esse resultado morte advindo de forma pré-ter-dolosa, ou seja, dolo de estuprar e ao lesionar a vítima ou ao estuprá-la, praticar a violência, o sujeito mata, mas sem querer matar, mata por culpa. Culpa imprópria nesse caso, mas mata por culpa. Então, neste caso, nós teríamos daí, pré-ter-dolosamente, o estupro qualificado em segundo grau pelo resultado morte da vítima. Se ele matar a vítima para ocultar o estupro, dolosamente matar a vítima, aí nós temos concurso material de estupro com crime de homicídio.
Nesta primeira parte do estupro, pessoal, estas são as principais considerações. Eu volto no vídeo seguinte, na parte 2 do estupro, para tratar daí das majorantes aplicáveis ao crime de estupro, a questão relacionada à ação penal nos crimes de estupro e também a questão relacionada ao segredo de justiça.